A graça e a paz do Cordeiro de Deus, tudo bom? Eu venho aqui trazer essa ministração para o canal no Facebook, Ministério Colheitas de Frutos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4. Eu vou ler apenas 3 versículos e aí nós vamos discorrer um pouquinho sobre essa história que envolve Jael, que envolve Débora, Baraque, Sísera, amém? Vamos lá. Diz o seguinte, os filhos de Israel, veja, tinha morrido Eude, ok? Morre o juiz Eude e agora nós vamos entrar no capítulo 4, onde vai se levantar um outro juiz, que no caso vai ser Débora. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Bom, vamos lá. Então Eude foi um juiz, ele morreu e assim, né? O livro de Juízes, ele existe por causa da desobediência do povo. Se o povo não desobedecesse e entrasse com a idolatria, se desviasse dos caminhos de Deus, nós nunca veríamos o livro de Juízes. Então, os livros de Juízes são juízos de Deus. Juiz após juiz, o Senhor vai se levantar para socorrer aquele povo. Veja só a estratégia do Altíssimo. Aquele povo se corrompia, aquele povo se desviava dos caminhos do Senhor, aquele povo caía na idolatria, aí Deus fortalece o inimigo, por o inimigo oprimir o povo dele, esse povo caía em desespero e aí eles resolviam orar. É familiar para você isso? Muitos fazem isso, não é verdade? Quando o sapato aperta, aí a pessoa vai orar. E com esse povo não era diferente. E aí Deus levanta um juiz e este juiz vai julgar por um tempo ali em Israel. No capítulo 4 vai ser levantada Débora. Então vamos montar nosso pano de fundo aqui. O nome de Débora, o significado é abelha. Esse é o significado do nome dela. Ela era casada com Lapidote. E olha só que interessante, Débora era juíza, era esposa, ela vai falar no capítulo 5, lá no Cântico de Débora, que ela se levanta como mãe em Israel. Então vamos entender, se ela se levanta como mãe, ela sabia o que era ser uma mãe. Então ela é juíza, ela é esposa, ela é mãe, ela é profetisa, ela é intercessora, ela dá conta de todas essas coisas. E às vezes a gente fala, ai, não tenho tempo para orar, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Bom, Débora tinha vários afazeres e ela dava conta de tudo. Então, eu costumo de dizer que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. E vai dizer o seguinte, que ela atendia debaixo da palmeira. E isso fica tão intrínseco que vai falar que era a palmeira de Débora, né? Porque ela estava sempre lá na região montanhosa de Efraim. E o que acontece? Esse povo extremamente instável e Deus entrega lá nas mãos dos cananeus. Jabim, e tem o rei Jabim. Jabim, na verdade, é um título, tá? Não é o nome dele. É um título, assim como Faraó. É um título, Jabim também era um título. E ele tinha um comandante chamado Sísera. E nós lemos aqui, enfatiza muito forte que Sísera, ele tinha o quê? 900 carros de ferro. O povo de Israel não trabalhava com ferro. Era um exército mais arcaico, mais primitivo, enquanto o inimigo tinha carros de ferro. E isso oprimia o povo e eles tiveram medo de Sísera. Enquanto Sísera e o seu exército têm carros de ferro, o que tinha Israel? Israel só tinha Deus. E se você tem Deus, você tem tudo, não é verdade? Bom, e o que acontece? Eles vão ter que entrar numa batalha. E olha só, Débora vai direcionar Baraque para a batalha. Olha, ela vai dar as estratégias, Deus dá as estratégias para ela e ela vai falar, olha, você vai levantar
a tribo de Naftali e a tribo de Zebulon, porque a batalha vai acontecer lá em Azor e você vai levantar essas duas tribos para guerrear. E eu quero mostrar algo para vocês muito interessante. É um mapa das tribos, olha só. Ela estava, cadê? Aqui na região de Efraim, tá? Ela está na região de Efraim e ela vai pedir para levantar as tribos de Naftali e Zebulon, que fica mais para cima. E as tribos ficam exatamente perto de Azor, aonde vai acontecer a batalha. E Zebulon, eles entendiam de guerras marítimas, porque eles ficavam na região de águas. E Azor é um ribeiro. Então, o Senhor é tão estrategista que ele sabe quem levantar na hora certa e para a guerra certa. Só que Baraque, ele vai falar que ele não vai sozinho. Ah, Débora, não sei não. Se você não for, eu não vou. E aí Débora tem que falar algo para ele que é o seguinte: tá bom, ok, vou com você. Mas só por causa dessa sua atitude, Deus vai dar a vitória nas mãos de uma mulher. Não vai ser sua, não. Você não vai ficar com os louros da vitória, não. E aí, o Senhor vai entregar a vitória nas mãos de Jael. E o que significa o nome Jael? Jael significa cabra montês. Bem, agora eu vou te perguntar uma coisa. Vamos pensar um pouquinho aqui. Será que Baraque foi um homem frouxo, um homem sem atitude, um banana, diríamos na nossa época? Ou será que Deus não deixou ele tomar atitude de ir sozinho justamente para que Débora saísse debaixo da palmeira que ela jogava, Israel, para levá-la lá para cima? Ela sai de Efraim para ir lá para a região de Azor para contemplar a resposta das orações dela. Por que será que ele não foi? E aí eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Aquilo que você tem orado debaixo da tua palmeira, o Senhor vai preparar uma situação para que você saia dessa região de oração e vai te levar para um lugar onde você vai contemplar a realização daquilo que você está pedindo. A realização daquilo que você tem orado há tanto tempo. Deus vai levar você lá para cima, para Azor, para você ver aquilo que você tem orado há tanto tempo que ele vai contemplar. Amém? Então vamos lá. O ribeiro de Quezon. Deus direciona, como eu falei, a reunir as tribos de Naftali e de Zebulon. Essa região é o mesmo lugar aonde Elias tem aquele confronto com os profetas de Baal. Lá em 1 Reis 18, depois você lê com calma. Deus não vai levantar outra pessoa para essa batalha. Deus levantou você. Não adianta você pedir para líder do círculo de oração, ou para o profeta tal, ou para o pastor tal. A guerra está nas tuas mãos. Deus vai levantar você. Senão nem chegava até você a informação. Toda vez que uma informação chega até você, é porque Deus quer a sua participação nela. Não estou falando de fofoca, eu estou falando de estratégias de Deus. A informação chega para você. Lembra de Neemias? Neemias vai perguntar para o irmão dele, Anani, como estão as coisas em Israel. Quando ele recebe o relato que a cidade está destruída, aquela era a oportunidade para ele ser usado para levantar os muros da cidade novamente. Então, Deus vai te dar estratégias para você cumprir o chamado dele. Deus já disse que daria Baraque, que daria Sísera nas mãos de Baraque, mas Baraque não quis acreditar. Deixa eu te falar uma outra coisa. Em Josué 21:45 vai dizer que todas as promessas de Deus se cumpriram. Nenhuma das promessas dele deixou de ser cumprida. Não seria diferente, mas, como eu disse, nós não sabemos se foi Deus que endureceu Baraque ali para não ir sozinho, ou se foi o Senhor armando uma situação para que Débora saísse debaixo da palmeira e contemplasse a realização do clamor dela, das intercessões dela. Nós não sabemos.
Mas tem dois prismas aí que nós precisamos considerar, ok? O fato dele não ter crido na promessa de Deus e o fato de Débora sair da região de oração e entrar em ação. Mesmo porque a gente pensa na palavra oração. Oração é orar mais ação. Tem momentos que você vai ter que orar? Com certeza. Na verdade, oração é algo que tem que fazer parte da tua rotina, do teu dia a dia. Mas tem coisa que você vai ter que agir. Não adianta você pedir um emprego para Deus e não sair nem para entregar currículo, entendeu? Não adianta você querer um trabalho, mas meio-dia você tá na cama, tá dormindo ainda. Então, orar mais ação. Vamos lá. Essa mulher, Jael, ela vivia numa tenda e ela era casada com Éber, que era um queneu. Eu não vou ler o texto todo, o capítulo 4, porque ele é extenso, então eu estou te dando um panorama e te convidando a ler o capítulo 4 na tua casa inteiro, ok? Esse Éber, ele era queneu, ele provavelmente fazia parte ali da tribo de Jetro, do sogro de Moisés, e tudo indica que ele conheceu a Deus, ok? Mas, assim como Orfa, provavelmente ele não se firmou na verdade. E vai dizer que esse queneu específico, ele tinha aliança com Jabim. Ele tinha aliança com o povo inimigo de Deus. Olha, não dá para você viver em cima do muro. Ou você serve ao Senhor, ou você não serve. E esse homem, ele conhecia Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha aliança com o inimigo, uma situação bem complicada, né? E ele era casado com uma mulher chamada Jael. E enquanto esse homem tem aliança com os inimigos, eu quero te fazer uma pergunta. Será que você tem vivido tranquilamente com o inimigo dentro da tua casa? Será que você está em paz com o inimigo dentro da tua casa? Será que o inimigo pinta e borda na tua casa e para você tá tudo bem? É algo para nós nos refletirmos. Muitas pessoas, por arrogância, por prepotência, elas dizem: ai, Satanás nem chega perto de mim, Satanás nem passa perto da minha casa. Será mesmo? Será mesmo? Porque mesmo que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, se Ele quiser chegar perto dos nossos filhos, da nossa vida, da nossa saúde, Ele chega. Aí não é porque você serve ao Senhor que você não vai estar exposto a essas situações. Satanás chega. E nós precisamos estar prontos para guerrear todo dia. Nós precisamos estar prontos para ir para a batalha todo dia. Efésios fala da armadura de Deus, que nós precisamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E existe o dia mau. Nem todos os dias você está bem. Nem todos os dias são flores. Às vezes os nossos cônjuges e filhos abrem a porta para o inimigo entrar. Nós nem sabemos de nada, nem temos culpa. Mas, como eu disse, a informação chegou até você. Não foi você que trouxe o inimigo, mas você vai ter que guerrear. Você vai ter que batalhar. Estou falando para as mulheres agora. Não foi você não teve culpa, teu filho que se meteu em furada, ou teu marido. Mas se a informação chegou até você, você vai ter que guerrear. Não a luta contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Contra o príncipe das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E Jael, ela tem um plano. Porque veja, o inimigo, Sísera. Aliás, é muito interessante, porque quando essa guerra começa ali na beira do rio Quizon, olha só que interessante. Começa falando na palavra que Sísera tinha 900 carros de ferro, né? E só que Deus manda uma chuva na beira, na margem ali, no leito do rio. E aí, o que adianta ter 900 carros de ferro? Porque aquele rio vai ficando enlameado, vai subindo aquela lama, né? Vai batendo no freio no calcanhar dos cavalos. E cavalo vai correr ali na beira do rio, no leito do rio? Não. Os cavalos vão ficar ali travados, parados. Entende?
Deus tem as suas estratégias. Só confia nele, que ele tem as estratégias certas. E aí, esses homens, o Císera, o comandante, ele vai sair correndo. Ele vai sair correndo da batalha. Não adianta ter carros de ferro. Se tá uma maior chuvarada, se tá um lamaçal, ele vai sair correndo. E ele vai correr para a tenda do Queneu, tá? Do Éber. E quando ele sai correndo, quem está na porta da tenda? Uma mulher chamada Jael, e o seu nome significa cabra montês. A cabra montês é um animal que ele consegue se equilibrar, mesmo assim, numa montanha bem íngreme, ela consegue se equilibrar. Eu não sei, provavelmente a situação dessa mulher não era fácil, mas ela se equilibrava no meio das circunstâncias. No meio das adversidades, ela conseguia se equilibrar. E ela tá ali na frente da tenda, e Císera chega correndo, e essa mulher com sutileza, com calma, com sabedoria, ela vai falar bem mansinho: "Oh, meu Senhor, entra na minha tenda, venha na minha tenda." E ele vai entrar na tenda, e olha só, o inimigo ele entra na tenda dela, ele fica à vontade, ele tira os sapatos para deitar. Será que nós temos dado legalidade para o inimigo ter esse conforto todo na nossa casa? Será que nós temos deixado o inimigo se sentir em casa? De repente, você tem um filho e você deixa a namoradinha dormir com ele no quarto? Ou, de repente, você tá guardando dentro de casa um monte de bebida alcoólica? Eu não sei. O que você tem deixado na sua casa que faz com que o inimigo se sinta confortável? Ou, de repente, você é uma mulher desequilibrada, um homem desequilibrado? Eu não sei. O fato é que esse inimigo, como tinha aliança com Éber, ele entra, Císera entra e fica tranquilo. E essa mulher, ele vai falar assim para ela, para Jael: "Dá-me água de beber, eu quero água." E a Bíblia vai falar que essa mulher, ela não dá água para ele, ela dá leite para ele beber e ela cobre ele com cobertor. Bom, olha as estratégias dela. Primeiro a fala mansa, com a fala mansa ela consegue atrair o inimigo para dentro de casa, primeira coisa. Segunda coisa, água. Água era honra. Até hoje no Oriente Médio é mais fácil você cavar um buraco e achar petróleo do que achar água. Então água era honra. Algumas lojas naquela região do Iraque e tal, algumas lojas chiques, elegantes, quando você entra, eles trazem água numa bandeja bonita para te servir, porque aquilo é honra. Não é qualquer lugar que você acha água, né? E ela não dá água para ele. Ela não vai dar honra para esse inimigo. Ela atraiu ele para dentro de casa porque ela tem um plano, mas ela não vai dar honra. E ela dá leite. E olha só que interessante. O leite, ele tem uma substância chamada triptofano. Quando você dá um leite morno, né, a ação do triptofano vai fazer com que você durma melhor. Sabe aquela história? Eu tô com falta, não tô com um pouco de insônia, acho que eu vou tomar um leitinho quente para ajudar a dormir. Exatamente isso. O triptofano, ele vai agir de uma tal maneira que vai fazer com que você durma melhor. E ela dá leite para ele dormir. Quando ele dorme, ela pega uma estaca e ela crava, ela transpassa a testa dele até o chão com essa estaca. Olha só que situação louca. E o que acontece? Olha só, ela vivia em tendas. Normalmente essas tendas, elas eram fixadas em 3 estacas, mas ela tinha uma estaca reserva. Primeiro, ela tinha uma estaca reserva. Segundo, ela sabia onde estava cada coisa na tenda dela. Tá entendendo? Terceiro, ela não fica preocupada que ela não tinha uma arma na mão dela. Ela não tinha uma espada, ela não tinha um machado. Ela tinha uma estaca. Estaca de prender tenda. Usa o que Deus colocou nas tuas mãos. Tem pessoas que Deus não vai entregar uma arma. Ele vai entregar uma ferramenta. Use a ferramenta que Ele te deu.
De repente ele te deu um talento para cozinhar. É a tua ferramenta que vai ser o seu sustento. De repente a ferramenta que ele te deu é a tua voz, para você louvar a ele, para você pregar a palavra. Eu não sei, mas Deus tem uma ferramenta para cada um. Para essa mulher ele deu uma estaca. Essa é a ferramenta dela. E essa mulher, ela vai fincar ali na cabeça do Sísera e ele vai morrer. E aí ela vai sair correndo e vai chamar Baraque e vai dizer: vem ver o homem que você procura, está dentro da minha tenda. Agora presta atenção. Aquela mulher, ela e o marido eram nômades, eles não ficavam sempre na mesma região. Então o povo nômade, ele fica um tempo ali com a tenda, depois eles desmontam, vai para outro lugar, fica mais um tempo, depois desmonta, vai para outro lugar. Então aquela mulher estava sempre ali batendo estaca. Veja, ela fez tanto esse movimento de bater estaca que ela não teve dificuldade de bater estaca na cabeça dele. Tem coisas que você faz que você não sabe nem para que você está fazendo, mas Deus está te treinando. De repente você vai visitar uma igreja e alguém fala para você: olha, vem dar um beijinho na noiva, traz uma saudação, e a saudação é um versículo. E você queria tanto ministrar uma palavra longa, você queria, sabe, ministrar uma palavra, e de repente você tem esboços prontos, você tem várias coisas prontas, mas só pedem para você ler um versículo. Tá batendo estaca. Bate estaca até chegar a hora de você executar aquilo que você quer. Até chegar a hora de Deus te dar vitória. Aceita o treinamento. Deus está te dando treinamento. Simplesmente aceite o treinamento. Aquela mulher, ela teve a coragem de matar esse comandante. Ela só tinha aquela oportunidade. Ela não ia ter outra oportunidade. Oportunidade é um cavalo selado, ele passa uma vez só. Se você não montar, você perde esse cavalo. Deus deu estratégias para matar o inimigo e ela não fica quieta. Ela vai agir e ela não vai postar nas redes sociais, ela vai agir com sabedoria, com mansidão, com calma. É ela e Deus. Não saia contando para os outros as estratégias que Deus te deu. Guarda para você. Às vezes você precisa de ficar quietinho para que você cumpra aquilo que Deus quer de você. Fique quieto. E eu quero finalizar te falando de uma outra mulher. Lembra da Sunamita? A Sunamita, ela vê um homem passando sempre na frente da casa dela e ela fala pro marido: olha, eu vejo que esse homem que passa aqui direto é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele? A gente vai fazer um quarto, põe uma cama, uma lamparina, uma mesinha. Vamos. Lembra? É a Sunamita. Jael botou o inimigo para fora da casa dela. A Sunamita atraiu o bem para dentro da casa dela. Quem é você? Você, Jael, tá com o inimigo dentro de casa? Veja, há uma diferença entre ser Jael e o marido dela, o Queneu. Porque ele atraía porque ele tinha aliança com o inimigo. Ela não. Ela atraiu estrategicamente para botar para correr esse inimigo. Então, veja, se você, Jael, atrai o inimigo no teu joelho, para que Deus te dê estratégia de você botar para correr. O inimigo que tem sondado seus filhos, que tem sondado sua vida, tua saúde, que tem sondado o teu casamento, atraia, põe esse inimigo no teu joelho e bota ele para correr. Busca a estratégia de Deus. Senhor, qual é a estaca que o Senhor tem para dar nas minhas mãos para eu colocar esse demônio para correr da minha casa? Mas também, seja como a Sunamita, atraia o bem para tua casa, atraia a palavra profética para tua casa, atraia a leitura da palavra de Deus para tua casa, atraia a oração para tua casa, atraia o momento de adoração para sua casa. Amém? Essa é a meditação que eu tenho para você nessa noite. Eu espero que ela venha abençoar a tua vida, assim como abençoa a minha, e que você seja como a cabra montês Jael, que pode ser a circunstância que for, o terreno pedregoso que for,
ela está se equilibrando. Busca equilíbrio na tua vida, o Senhor vai te honrar com isso, amém? Um beijo grande, boa noite, Deus te abençoe.